Foi simplesmente ridículo. Nunca pensei que um dia ia dizer, o Brasil perdeu da Úmbria. Aposto que tem muita gente dizendo, é bom, foi assim em 70, ganhamos a Copa, pode até ser bom em termos para acabar com a euforia do já ganhamos. Mas é preocupante em termos da gente ver jogadores experientes como Alemão e Careca perderem a cabeça, se irritarem jogando contra um simples combinado do interior da Itália. Sinceramente, o resultado em si até pouco importa, mas a filosofia sim. Não saber se livrar da marcação de um time quase amador é preocupante. Perder gols infantilmente por pura afobação também é. Em 70, com toda a sinceridade, os jogadores eram mais conscientes. Vamos aos destaques. O vexame da seleção. Os jogadores explicam as causas do vexame. Este foi um dos piores resultados da história do futebol brasileiro. Veja agora os principais lances do grande vexame da seleção. Olha aí, vamos para a cobrança. A bomba e o gol. Cobrança de falta. Artístico, camisa 10. Olha o Alemão. Careca devolvendo para ele. Alemão, é tu, Alemão. Olha o Miller, olha o Miller. Miller, lá dentro. Ai, não é possível. Dunga. Isso aí foi para evitar o impedimento. Aí valeu, aí tá valendo, é sua, moça. É chegar e fazer. Esperou o 20, bateu na trave. Eu não acredito nessa, amarelinho. Agora levantou pedindo bola. Foi para ele essa bola. Olha aí, cabeceou para fora. 20 tá preocupado, detona Branco. A bomba. Segura legal, 20. Alemão, devolução para ele. É sua, Alemão. Vai, 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 que é sua. Olha aí, pode ser o começo de uma campanha. Vamos nessa, Valdo, vamos lá, vamos fazer. Olha aí, amarelinho. Alemão, é solo, Alemão, Alemão. Valdo de novo. No desvio para escanteio. Boa bola do Valdo. Abriu um pouco, vai ter que cruzar, vai ter que cruzar. Agora, Miller, para você. Caprichou, para fora. Branco, a bomba, soltou 20, Miller não acha. E tortou, e ficou no chão, Moza. Tafarel sai, olha aí a sobra. Passou do Tafarel. É o pânico. Vamos ver se sai alguma coisa. Olha o Alemão, cruzando no meio. Careca tá lá, Alemão, bem na bola. Seria uma equipe que está como sparring. Tipo Costa Rica, né? Tipo Costa Rica, que nós vamos necessitar. Olha aí, Careca, pra você, Careca. Miller. Rione defende. Olha o Ricardo Rocha mandando na área. Moser subiu. Abre o compasso, não acha nada. Jorginho. Nunca esqueci. Olha o Romário. Tentou o chute de longe para fora. Vamos nessa, Brasil. Bebeto, rasteiro. Riome defendeu. Acho que agora. Olha aí. Você. Ai, que pecado grande, Romário. Romário, é esse o Romário que o Brasil quer. Tudo bem, Romário. Levanta a cabeça, Romário. Isso. Tá certo, faltou um pouquinho de sorte e tal. Mas vamos conversar um pouquinho com o nosso convidado especial, Emerson Leão. E aí, Leão, agora com a cabeça mais tranquila, dá para explicar como a seleção brasileira perde para um combinado do interior da Itália? Tá certo, foi apenas um treino. Mas será que essa explicação vale, Leão? Na realidade é difícil explicar. Nós temos que aceitar. Agora, nós vimos alguma coisa de positivo, ou a única coisa positiva desse jogo, foi a presença no final do atleta Romário já recuperado. E alguma coisa também nos preocupou. Eu acho que mais uma vez o Tafarel tomou um gol de falta, mais uma vez nos deixa preocupado e acho que todos nós estamos preocupados. Chegamos a uma conclusão, não temos um esquema tático e a necessidade de criar o mais rápido possível. Bem, vamos então agora, Leão, para as notícias do dia com o João Carlos Albuquerque. Também preocupado demais, né, João, com esse lance da seleção, né? Preocupado, por isso que eu vou falar de outras coisas. Tá vou bom. começar falando do iatismo. O torneio pré-olímpico de vela e... Seleção lá interne, aguarde aí.
Voltamos aí, ainda meio preocupados com a seleção. Depois do jogo, o técnico Sebastião Lazzaroni divulgou a lista dos 22 jogadores do Brasil na Copa da Itália. Nessa entrevista coletiva depois do jogo, o técnico Sebastião Lazzaroni confirmou os 22 jogadores que vão disputar a Copa do Mundo pela seleção brasileira. Acácio, Aldair, Alemão, Bebeto, Bismarck, Branco, Careca, Dunga, Jorginho, Mauro Galvão, Mazinho, Miller, Renato, Ricardo Gomes, Ricardo Rocha, Silas, Tafarel, Tita, Valdo, Zé Carlos e Romário. Romário está confirmado na Copa do Mundo, passou no teste hoje e tem presença garantida no Mundial da Itália. Eu resolvi inscrever o Romário. O Romário está inscrito para o Mundial. Agora, o seu aproveitamento vai se dar de acordo com as nossas necessidades. Lazzaroni, a decisão sobre o Romário foi unânime de toda a comissão técnica? Isso não importa. Importa que eu, que sou responsável pela parte técnica, eu decidi que o atleta merece a sua inscrição. Houve veto contra, então? Alguém votou contra a participação dele? Não houve veto, mas não importa também. Eu sempre coloquei para vocês que o meu pensamento minha preparação e meu pensamento só para eu jogar o segundo jogo da Copa do Mundo. E eu estou a partir de hoje à disposição do Lazzaroni. Se ele quiser me colocar em qualquer jogo treino, em qualquer partida, eu jogarei normalmente. Muito se reclamava desde a convocação, Lazzaroni, um homem de lançamento no meio-campo da seleção. Você sente que essa dificuldade está existindo? Você pode descobrir alguém dentro desse grupo que possa exercer essa função dentro de campo? Eu já disse por diversas oportunidades, o responsável pelo lançamento não é quem executa, e quem na frente oferece a condição. Hoje tivemos algumas dificuldades a esse respeito. O resultado chega a ser um aspecto importante num treino como esse? Um pouco, sim, porque nós não podemos ficar acostumados a perder. E serve de alerta, evidentemente, porque a equipe começou sem muita atenção, sem muita aplicação, acabou tomando até o gol. E depois é que ficou mais rápida, mais esperta e provocou, através do esforço, várias situações de marcar, mas aí a afobação, a precipitação impediu que o gol fosse feito. E no segundo tempo tivemos alguns outros erros. E serve de alerta que a gente tem que estar ligado o tempo todo. Como nós vamos disputar o Mundial e a carga é realmente muito grande, eu inclusive havia dito antes de começar a partida, alguns companheiros de imprensa, dizendo que nós tínhamos perdido o Mundial. Agora a gente vai jogar uma outra coisa, vamos tentar jogar melhor do que o Mundial. Bem, agora vamos às explicações dos meninos, se é que elas existem, né? Será que o capitão Ricardo Gomes está preocupado? De maneira nenhuma. E como é que você classifica tudo isso, Ricardo? Não foi, o pessoal se empregou, mas não teve um bom rendimento. Perdemos muitas oportunidades de gols. Isso acontece, futebol guarda isso. Você acha que abala um pouquinho o prestígio da seleção brasileira próximo da estreia do Mundial? É até bom que está com muito prestígio, que abale mesmo. Eu acho que o Lazzaroni tem que trabalhar com calma, vamos dar tranquilidade ao treinador que ele merece. Ricardo, você acha que merece a vaga? Não sei, eu acho que só o treinador pode responder. Mas eu vou trabalhar para ser o titular. Mas eu acho que tem que respeitar a opinião do treinador. Mexe com o prestígio do futebol brasileiro esse resultado, Ricardo? Não, agora a gente sabe que se perdeu houve falha, então vamos tentar recuperá-la. Na frente oferece a condição. O responsável pelo lançamento não é quem executa, e quem na frente oferece a condição. Contrata eu que me mexo. Só tem uma solução. Enfia o dedo neles. Aliás, a mão neles. O responsável pelo lançamento não é quem executa, e quem na frente oferece a condição. Você lembra do negócio que o Jô Soares dizia? Bota a ponta, Tele, pra você é o seguinte. Lazzaroni, bota um cara aqui, lance, Lazzaroni. Seleção brasileira é que nem lua de mel. Na hora do sufoco é só enfiar o Careca, pronto. Se mexe, Careca, se mexe, é você, Careca. Vai, Careca, que deu, Careca. E vai, Careca, se mexe, Careca não entrava. Eu falei, essa conversa é comigo. Tirei o chapéu e ó. Não venha querer se consolar. O responsável pelo lançamento não é quem executa, e quem na frente oferece a condição. Contrata eu. Quem levantou pra sair perde o lugar. E agora cadê teu novo amor? Cadê que ele nunca funcionou? Tá certo, pessoal incrível da praça. Bem, vamos agora aos destaques do próximo bloco.
Casagrande, ao vivo, fala de sua carreira na Itália e da seleção brasileira na Copa. E nós estamos de volta e vamos direto com o repórter Paulo Lima ver como foi a chegada da seleção em Asti. Asti é a terceira parada da seleção brasileira na Europa. Uma cidade conhecida como parte da França na Itália e bem diferente do estilo medieval de Gubbio. Aqui as construções são modernas, as ruas mais largas e a população tem uma vida mais agitada. A partir de hoje, Asti passa a ser a sede do Brasil na Copa. Nesse estádio, a seleção vai treinar todos os dias e só sai daqui para jogar em Turim. Para que nada atrapalhe o dia a dia dos brasileiros, foi montado um grande esquema de segurança. 200 policiais ficaram em pontos estratégicos para recepcionar a seleção. Aqui na porta do Hotel Asta Restaurante, onde vai ficar concentrada a seleção brasileira, o policiamento está reforçado desde cedo. Muitas bandeiras do Brasil e um apelo dos torcedores que vieram até aqui. Ricardo Teixeira, queremos ingresso. Assinado a torcida brasileira. Não há nenhuma previsão de que alguém possa ter esses ingressos para vender. A nossa faixa dá-se uma ideia de que nós estamos pedindo ingresso. Não é isso, não. Nós estamos querendo ingresso para compra. Nós chegamos na Itália com 15 dias antes do campeonato e fomos até o banco e fomos maltratados porque eles não tinham ingresso. Esses brasileiros vieram de Manaus, Salvador, São Paulo, Brasília e Rio de Janeiro. Além deles, estavam aguardando a seleção algumas pessoas que moram bem perto do hotel. Depois de 3 horas de espera, o som da sirene da polícia anunciava o Brasil em Asti. O ônibus da delegação chegou bem devagar, quase parando, mas não parou. A delegação seguiu para o hotel sem atender ninguém. 20 minutos depois da chegada, Miller saiu. Ele foi a Turim, onde mora, rever a família. Aos torcedores só restou mesmo retirar as faixas e bandeiras. Um gosto amargo para quem veio de longe prestigiar o futebol brasileiro. Para terminar, vamos ver como foi a temporada da seleção em Gubbio. Não foi uma passagem fantástica não, mas bem marcante, não é assim, Moringueira? Eu nasci para ser um craque da pelota, não é mentira nem lorota, porém o meu amor, minha carreira quer cortar, pra medicina eu vim estudar e me formar em doutor, bacharelado em coisas de anatomia, andar na aristocracia, discutindo o assunto com altos cientistas especialistas, meu meio é futebolista, eu hei de me formar um astro verdadeiro, um perigoso artilheiro e ser o terror de Pelé e suplantar o seu Mazola e nos dribles de corpo botar no bolso Henrique Dida e Sabará. Eu vou mostrar o meu valor. O diamante negro já perdeu seu brilho, a estrela se apagou. Eu quero ser futeboler e não doutor. Quando eu pisar o gramado para disputar e a jaqueta nacional envergar, passar as minhas fintas de fininho e o halfback bobear. De letra um gol eu vou marcar e a torcida aplaudindo minha jogada espetacular. Pedro Luiz tendo a mão ao microfone, para todo o universo vai anunciar. Saiu 0 do placar, escute aqui minha gente, para ter nome não precisa ser doutor, bate com um, basta saber controlar o caroço, balão de couro com inteligência e sempre agindo com prudência. Tenho a certeza, me dedicando não vou me dar mal. Pode sair um sururu em campo e no dia seguinte o nome no jornal. Para o cartaz do Morengueiro é natural. Não sei se fico na Espanha ou vou para Portugal. Depende do valor do passe. É o melhor é ficar no Brasil. Eu e Didi vamos ficar ricos. É isso aí, como diz o Moreira. Cuidado, Lazzaroni! Vamos ficando por aqui. Agradecer a presença de Walter Casagrande. Esperamos você amanhã no mesmo horário. Até lá e uma boa noite. Itália 90. O SBT é mais Brasil. Assista agora a Copa das Copas, depois Economia Popular e Telejornal São Paulo. Bem, boa noite. Ao que parece, não é só das pernas não que a seleção brasileira anda mal.
A cabeça da comissão técnica também não está lá essas coisas. Hoje em Haste foi implantado um rígido esquema de trabalho para a imprensa. A segurança em torno do estádio é muito forte e as entrevistas com os jogadores estão sendo dificultadas ao máximo. Olha, parece que o técnico Sebastião Lazzaroni está apreensivo com o que os jornalistas possam ver, possam acompanhar nos treinos da seleção. Mas devia mesmo, Lazzaroni, está mais preocupado com os adversários que nós vamos enfrentar a partir do próximo dia 10. Mas antes de falarmos mais sobre isso, vamos aos destaques do programa de hoje. Em Haste, o campo de concentração da seleção brasileira. E o alto astral de Edu que volta ao Brasil como artilheiro de seu time no México. Em Haste. O atacante Edu, ex-Palmeiras, fala da sua carreira no México e da seleção brasileira na Copa. E nós estamos de volta, vamos falar um pouquinho de segurança. Parece que os donos da seleção brasileira querem repetir os erros da Copa da Alemanha em 74, quando esconderam o time na Floresta Negra. A seleção de Lazzaroni está concentrada em Haste. Haste está com o Brasil na cabeça. Na figura do galo, símbolo da cidade, a crista é verde e amarela. E é aqui que o futebol brasileiro vai encerrar a preparação dele para cantar de galo na Copa do Mundo. Mas a bola da organização do Mundial em Haste está tão murcha quanto a da seleção brasileira depois da derrota de segunda-feira para a seleção da Úmbria por 1-0. O policiamento na porta do estádio dificulta até a entrada de quem está credenciado. O centro de imprensa só começou a ser montado hoje, 9 dias antes da abertura da Copa. O campo de treino virou campo de concentração. Um soldado para cada jornalista. Alambrado e arame farpado isolam a seleção. Torcedor acompanhando o treino, nem pensar. Entrevistas uma vez por dia. Para os organizadores, a segurança máxima evita qualquer tipo de perigo para os brasileiros. Porque ele só quer que salgado não falou porra nenhuma. Para o técnico Sebastião Lazzaroni, essa distância de tudo e de todos serve para os jogadores se concentrarem apenas no Mundial da Itália. Rony passou 3 horas conversando com os jogadores. Que fôlego, hein, Lázaro? Olha, tentando trabalhar sobre todos os ângulos de uma equipe. Não é só sobre o aspecto físico, técnico, tático, o emocional, o psicológico, representa chegar à Haste, a proximidade da Copa do Mundo, e muitos assuntos internos, que o maior interessado somos nós mesmos. Os erros da partida contra a seleção da Úmbria foram, sem dúvida, o principal assunto. Não teve um assunto principal em pauta na nossa conversa. Teve sim uma geral em tudo e todas as nossas situações e o nosso relacionamento, o relacionamento do grupo, com a comissão, com a direção. Quer dizer, uma coisa geral e proveitosa e muito boa. Eu tenho certeza que o grupo só ganhou com essa reunião. O pessoal perdeu o gosto pela vitória, Valdo, naquela derrota contra a seleção de Úmbria? Não, logicamente que ninguém esperava uma derrota daquele tipo, mas foi uma coisa que aconteceu, então nós tínhamos que conversar para não voltarmos a cair no mesmo erro. Eu não estou muito interessado nesse resultado agora, eu tenho certeza que estamos bem e nunca entrou na nossa cabeça, entendeu? Em cima de derrota, todo mundo está chateado que perdeu, mas acho que nós fizemos então uma boa partida, perdemos alguns gols, acho que faltou um pouquinho de atenção. Mas em termos dessa reunião é costumeira nossa, pô. Nós estamos sempre dialogando, um papo aberto com a comissão, com o grupo, às vezes sem a comissão, para a gente se fechar mais ainda. E eu acho que isso só vem para ajudar. Na nossa observação, você passou a ser naquela conversa o jogador que mais falou, que mais discutiu assuntos internos. E no final de uma conversa de alguns minutos, demorados minutos, todos bateram palma. Por quê? O alemão está como um novo líder da seleção brasileira? Por ter vivido num clima de Copa do Mundo, tanto antes como durante a Copa, eu pude colocar muitas coisas que eu vivi, que eu passei, que eu senti naquele momento. A seleção não demonstrou um bom futebol, né? Contra a seleção da Úmbria, perdeu de 1-0 e mostrou falhas no ataque. Você também não concorda que é preciso ser mais ofensivo, ser mais ousado o futebol brasileiro, Bebeto? Mas eu acho que a gente tem que tomar um cuidado também, né, pô?
Copa de 82, todo mundo, o Brasil tinha um grande time, jogava pelo empate e você vê, né? Perdemos uma partida que ninguém pensava que ia perder. Então a gente tem que tomar esse cuidado e temos que se preocupar também com a parte defensiva, né? E agora vamos de seleção brasileira. Hoje pela manhã, quase todos os jogadores folgaram, menos 4 que foram trabalhar. Romário, Jorginho, Ricardo Gomes e Valdo foram os únicos que não tiveram folga. A manhã deles foi aproveitada para melhorar a condição física. Os 4 treinaram com os preparadores Luiz Henrique e Ademar Braga. Romário ficou 2 meses sem treinar e é ele quem mais preocupa a comissão técnica. Está apenas com 60% da condição física. Jorginho, com dores musculares, foi poupado nos últimos treinos. Aqui ele recupera o tempo perdido. É verdade, tive uns probleminhas e fiquei de fora para melhorar e hoje eu já fiz o trabalho que o pessoal havia feito ontem e depois participando normalmente do treino. Eu creio que a gente vai chegar lá em excelentes condições. Valdo e Ricardo Gomes, que ficaram 13 dias no Benfica, voltaram de Portugal abaixo da média do grupo. Eu sou um jogador que dependo muito da minha condição física. Então, para mim não adianta estar 80% ou 90%, eu tenho que estar 100%. Então, nada melhor do que treinar. Quer dizer, no meio campo ali não pode parar, né? Tem que estar com o pulmão em dia. De jeito nenhum. Meus companheiros são todos de excelente qualidade, né? E eu não posso dar brecha de jeito nenhum. E aí, Luiz Ceará, você compartilha dessa euforia dos presidentes Fernando Collor do Brasil e Ricardo Teixeira da CBF? Não, eu não compartilho por um motivo muito simples. Eu acredito que nem o presidente do Brasil, né, com o poder que tem na mão, e muito menos o presidente da CBF, com o pequeno poder que também tem na mão, podem garantir que 11 jogadores vão ganhar uma Copa do Mundo. Quem garante isso são os jogadores dentro de campo. Eles sim poderão garantir, mas também não pode dizer, porque vários fatores acontecem dentro de campo e fazem com que um time ganhe ou não ganhe. Para ganhar, tem que suar muito a camisa, e não é garantindo nada fora de campo que vai se ganhar jogo. É isso aí. Hoje foi dia de festa na cidade onde o Brasil vai jogar os seus 3 primeiros jogos na Copa. O estádio Comunale de Turim foi reinaugurado, completamente remodelado com o jogo Juventus e Porto. Mas a seleção brasileira, que não está querendo saber de festa, treinou nessa mesma hora e o repórter Paulo Lima estava lá. Parecia dia de jogo. Muita gente no portão de entrada e policiamento reforçado. Não houve venda de ingresso. Entrar no estádio só com convites. Tá difícil, Xará. Precisa entrar, chegar cedo para pegar bilhete pro outro dia de manhã. Verão europeu ninguém trabalha. Ah, não trabalha. É só torcer pro Brasil, niente de lavouro. Quero nem saber de lavoura, eu quero cair dentro da gandaia. Como acontece no Brasil, os vendedores ambulantes aproveitaram para faturar um pouco mais. Uma bandeira brasileira estava custando 700 cruzeiros. Tá mais caro do que no Brasil. Tá. Na arquibancada, cerca de 1000 torcedores. Eles entraram de graça, mas sofreram com o sol. O dia foi de calor, quase 20 graus. No campo, mais uma reunião. Só que desta vez para comemorar o aniversário do médico Mauro Pompeu. Ele completou 57 anos. Foi um rápido momento de descontração antes de iniciar um coletivo decisivo. O técnico Lazzaroni distribuiu as camisas amarelas, camisas do time titular, o mesmo que perdeu para a seleção da Úmbria por 1-0. As prováveis mudanças não aconteceram. O que mudou mesmo foi a determinação dos jogadores em 70 minutos de coletivo. Sebastião Lazzaroni não parecia satisfeito e em certos momentos ele tinha razão. A troca de passes não foi boa, jogadas feias e mais reclamação do treinador. Além de mais movimentação no ataque, ele pedia apoio constante dos alas da seleção. Jorginho foi um verdadeiro ponta. Branco também cumpriu a ordem de Lazzaroni. Aproveitou o rebote da defesa, driblou os zagueiros e chutou forte e preciso como quer o técnico da seleção. Depois de uma determinada fase do treinamento, encontramos o espaço até e a velocidade para a execução desse espaço para chegar a uma finalização. Eu acho que foi um treinamento de bom nível. Na entrevista coletiva, o técnico Sebastião Lazzaroni mais uma vez escondeu o jogo e não quis revelar qual o time do Brasil para a estreia na Copa do Mundo. Para os jogadores, esse mistério não existe. Eles acham que o time brasileiro já está definido. Vai ser o mesmo que começou o treinamento de hoje aqui em Haste com a camisa amarela. Tafarel, Mauro Galvão, Moser e Ricardo Gomes, Jorginho, Alemão, Dunga, Valdo e Branco, Careca e Miller. Estreia do Brasil na Copa do Mundo, esse time de amarelo que entra em campo contra a Suécia? Não sei, provavelmente sim. São 22 jogadores, muito bom. E é claro que o Laza praticamente já tem seu time. Você acha que ainda dá tempo de fazer modificações na equipe, a menos de 10 dias da estreia?
Olha, enquanto o treinador não definir a equipe, eu acho que tudo é possível, mas é claro que existe uma tendência. Não digo. Pois é, a seleção brasileira passou o dia de hoje treinando pela manhã e à tarde. Mas o que mais impressionou foi o verdadeiro golpe de mestre que os italianos tentaram dar em Careca. O treino da manhã da seleção brasileira foi tranquilo. Dentro do campo, nada de anormal. Mas todas as atenções estavam voltadas para Careca. O motivo foi essa manchete do jornal Corriere dello Sport. Careca rompe com o Napoli. A matéria diz que Careca está insatisfeito com o Napoli e quer ir para o Sampdoria. E o pior, o jornal afirma ainda que, na opinião de Careca, o Napoli é mal administrado. Uma verdadeira bagunça. Na saída do vestiário, Careca estava irritado com as notícias. Negou tudo e acusou a imprensa italiana de fazer sensacionalismo. O pessoal tá Não falei nada disso aí, desses negócios que fiz coisas, eu não falei nada. Não nada assim mesmo, inventa mais o que. Não tem nada a dizer não falei porra nenhuma disso aí. Você tá falando que o presidente da Sampdoria é um cara mais inteligente, não sei o que. Eu não falei porra nenhuma disso aí, os caras são ridículos. Agora eu não falo mais mesmo. O presidente da Sampdoria lavora più per bene, questo è ridicolo. Io solo detto che è come un padre, solo detto che Mantovani il Tonino ti ha riferito che è come un padre. Però non è pela ainda di ver. À tarde, a seleção não fez treino físico, só técnico e tático. De um lado do campo, parte do grupo ficava com Sebastião Lazzaroni. Do outro, a orientação era do auxiliar Nelsinho. Apenas o lateral Branco e o zagueiro Aldair não participaram. Aldair, com uma leve torção no joelho, só volta a treinar com bola segunda-feira. Na parte tática, o objetivo de Lazzaroni era a repetição das jogadas. Ele quer que os jogadores memorizem cada lance do seu esquema. A virada de jogo de uma lateral para outra será uma das tarefas dos zagueiros. Outra jogada ensaiada. A descida rápida para o ataque, saindo do meio para as pontas. Da linha de fundo, o cruzamento tem que ser preciso para quem vem de trás, como nesse lance de Alemão. Amanhã, o técnico Sebastião Lazzaroni vai ver se todas as jogadas ensaiadas hoje vão dar certo. A seleção brasileira faz um jogo-treino contra o Savigliano, time que ficou em 5º lugar na 4ª divisão do campeonato italiano. Todo esquema, ele tende ao aproveitamento da característica máxima individual de cada componente. Pela manhã, nós estávamos terminando o treinamento e estava vendo uma brincadeira, o alemão, eu sou carregador de piano. Mas na hora que eu colocar ele no chão para tocar, eu vou tocar. Mesmo que sejam algumas notinhas. Eu acho que o espírito tem que ser esse. Cada um tem a sua valência maior, a sua qualidade maior. E trabalha em cima do limite máximo dela. Tem o do toque, tem o da criação, da alegria nos pés e tem o determinado. Agora, se todos estiverem também determinados e com alegria, você tem possibilidade de ter um rendimento global melhor. Pois é, o Lazzaroni continua falando e não dizendo nada. Bom, meus amigos, nós convocamos o Luiz Ceará para participar do nosso programa por uma razão muito simples. Poucos jornalistas conhecem tão bem o Careca como o Luiz Ceará. Você acha que o Careca vai se deixar impressionar por essa crise gerada entre ele e a imprensa italiana, Ceará? Não, Cabelo, não acredito que não. O Careca é um homem muito tranquilo, hoje tranquilo financeiramente na vida, entendeu? E tranquilo, tem uma família maravilhosa, a família dele mora toda em Campinas, pra você ter uma ideia, ele mora num apartamento em cima e o pai mora no apartamento de baixo, quer dizer, é um cara tranquilo que ele junta a família dele, então isso em absoluto não vai perturbar aquele momento. Mas enquanto isso, na seleção brasileira de futebol, um momento de alegria com a chegada das famílias dos jogadores. Alemão, pelo menos, estava emocionado. Matou a saudade do papai lá? Fala, filha. Sim. Hein? É? Vocês fizeram uma boa viagem?
Não, a gente estava em Nápoles, fizemos uma boa viagem. Aqui, né, matar a saudade nessa folga. Legal. Dá pra curtir agora o Alemão de pertinho, né? É, esse domingo, essa segunda-feira, né, o Lazarone desses 2 dias aí. Legal, né? Pra dar uma força, tá em família, é bom. E agora só depois do final da Copa, né? Pois é. Se Deus quiser, bem no final, hein? Vou chegar até lá. Pai, eu sei que você é muito ocupado com seus negócios, mas é tão bom saber que sempre sobra um tempinho pra mim. Obrigado, viu? Papai, meu grande papai. Papai, ó meu papai. Pois é, o Lazarone é um técnico mais liberal do que outros que passaram pela nossa seleção. E nesse aspecto ele está inteiramente certo, permitir essa integração da família com os jogadores. Mas a seleção também trabalhou e muito hoje. No jogo treino de hoje à tarde, finalmente parece que o nosso ataque desencabulou. O pequeno estádio Comunale de Haste há muito tempo não recebia um público como o de hoje. Nas arquibancadas cabem 3.000 pessoas. A lotação estava esgotada. Um problema sério para o policiamento. Fora do estádio, cerca de 500 torcedores tentavam entrar à força. Os policiais tiveram que fechar os portões. Esses aí arriscaram pular o muro. Não deu. Olha só a bronca do Carabinieri em quem insistia em não descer. O verde e amarelo, o samba brasileiro, animavam a arquibancada. O treino contra o Savigliano, time da 4ª divisão do futebol da Itália, não chegou a ser um teste para a seleção brasileira. Serviu mesmo para confirmar o time e o esquema de jogo do Brasil para a estreia na Copa do Mundo contra a Suécia. No esquema de Lazarone, o entrosamento de Careca e Miller vai ser uma surpresa. E sempre que for possível, o líbero Mauro Galvão vai aparecer na área adversária para concluir as jogadas. Chutar de fora da área vai ser outra opção para furar uma possível retranca. Hoje, não faltaram oportunidades para testar essa jogada. Faltou sim foi pontaria. Valdo foi um dos destaques do time brasileiro. Jogou como um verdadeiro ponta. Em 2 lances de linha de fundo, 2 gols. 2 gols de Miller. O apoio dos alas foi uma constante. Branco cruzou perfeito da esquerda para Careca com classe fazer o primeiro gol dele no treino. E como artilheiro que se preza não dispensa nunca um rebote, Careca conferiu na falha do goleiro Camarós. A seleção mostrou ainda que virar o jogo de uma lateral para outra vai ser uma das opções para fugir da forte marcação das seleções europeias. Na metade do treino, Lazarone testou os reservas. Foram 9 modificações. Apenas Aldair e o goleiro Acácio não participaram. Os 2 foram poupados. Entre as substituições que aconteceram, a de Jorginho foi por contusão. Ele se chocou com o zagueiro adversário e cortou a cabeça. Levou 5 pontos. A entrada de Bebeto no lugar de Mauro Galvão mudou o esquema da seleção. O time passou a jogar sem líbero e com 3 atacantes. Uma das opções táticas do Brasil. Bebeto marcou 3 gols e foi o artilheiro na goleada de 12-0. Qualquer seleção que tenha Careca e Miller é sempre candidata em potencial ao título. Mas depois do treino foi a vez de ouvir o Sebastião Lazarone. E como sempre você sabe, né? O Lazarone falou. Eu aproveitei para ir fazer um rodízio entre os zagueiros e utilizei em 10 minutos a formação com 3 atacantes. A grande importância do treinamento de hoje foi a repetição de muitas coisas de treinamento, as parcerias, as triangulações, as ultrapassagens, ter um pouquinho de calma para trabalhar a bola quando o adversário está muito fechado, saber trabalhar rapidamente quando existe a retomada da bola numa altura, numa faixa de campo que o adversário está num contrapé. Então tudo isso eu acho importante. Eu acho que fisicamente está passando até da bola. Tem que ter um pouquinho mais de calma. Tem muita gente aí com uma vontade enorme e partindo até para esse condicionamento, essa força. Na realidade tem um momento da força, mas muito mais, o futebol para nós brasileiros é jeito. Você agora tem Miller e Careca em ótimas condições físicas. Nessa dupla de ataque, você está apostando sucesso ofensivo da seleção brasileira, lógico, tendo o Romário e o Bebeto como opções imediatas no banco de reserva. Eu acho que você possuir grandes jogadores te dá a possibilidade de ter o aproveitamento daquele que está melhor. Os jogadores já sabem qual será o time? Acho que até você já sabe. Nesse aspecto, mais uma vez, o Lazarone está certo. Não tem que ficar dando escalação para adversário, né? Em Turim.
Hoje foi um dia de treino e de discussão em torno do juiz e do uniforme do jogo contra a Suécia. Os brasileiros continuam chegando. Esses vieram de Teresópolis, região serrana, no Rio de Janeiro. Para ajudar nas despesas da viagem, trouxeram 240 camisas para vender. Cada uma, $30. Os italianos adoraram. O número de jornalistas europeus aumentou. Os correspondentes, a partir de hoje, vão acompanhar o dia a dia da seleção. Bebeto foi um dos únicos jogadores que não participou do treino. Realmente essas dores têm me incomodado muito, né? E depois do treinamento coletivo, né? Acho que foi na sexta-feira, né? Aquela goleada de 2-0. Depois eu senti muitas dores, né? No local, mas o doutor me tranquilizou que isso não é problema nenhum, não. E hoje ele me poupou de treinamento. Vamos ver se amanhã eu já tenho a condição de treinar, né? Lazzaroni, sempre preocupado com os espiões, dessa vez não escondeu o jogo. Aproveitou a tarde para um treino técnico-tático. Primeiro, uma série de chutes a gol. O índice de erros ainda foi alto. Nessas jogadas combinadas, uma das preocupações do treinador brasileiro. Para fugir da marcação, movimentação constante, sempre tocando de primeira. A surpresa é que o chute nunca vai partir do jogador que está carregando a bola. Eu não vou procurar dar nenhuma chance de que as pessoas, nossos adversários, conheçam a nossa forma de jogar. Em 4 jogos de Copa do Mundo, o Brasil nunca perdeu para a Suécia. Jogou sempre de camisa azul, o segundo uniforme do time brasileiro. Pela primeira vez, aqui na Itália, Mundial de 90, a seleção brasileira vai enfrentar a Suécia com o uniforme número 1, a camisa amarela. Hoje, a FIFA divulgou o árbitro que apita esse jogo. É o italiano Túlio Lanese, bem conhecido dos brasileiros que jogam aqui na Itália. Apita certinho, está sempre procurando se posicionar bem, apesar de alguns lances ele não... Nesse último campeonato, né, dele ter, não é falhado, mas talvez estava meio encoberto, né, a visão dele. O brasileiro tem aquela mania de reclamar sempre quando é marcado uma falta. Você acha que ele admite esse tipo de comportamento? Acho que é importante não se preocupar muito com o árbitro, se preocupar sim com a Suécia, porque é mais difícil, não? É um dos maiores árbitros do futebol italiano, tanto é que é um árbitro que vai apitar o Mundial. Ele é rigoroso na aplicação do cartão também, Alemão? Também, não pensa 2 vezes, não. Você reclamou, ele não tem muita conversa. Principalmente se for reclamações que que não seja a pessoa adequada para falar, ou que se fale de uma maneira que ele entenda que seja uma maneira muito brusca. Eu acho que a gente tem que ter muito cuidado. E sem gesticular muito também, né, Alemão? Se gesticulou, é um abraço. Aí não pensa, aí é vermelho, né, certo? Esse detalhe da arbitragem é muito importante porque a arbitragem vai ser muito rigorosa lá na Copa do Mundo. E o Brasil andou pisando na bola nesse aspecto nas últimas partidas amistosas. Aliás, o Brasil pode não ter jogado bem nesses jogos amistosos, mas a gente fazendo aí uma análise ampla, a gente percebe que todas as grandes seleções também não jogaram bem. Caso da Itália, caso da Holanda, da Alemanha, da Argentina, enfim, tá tudo nivelado nesta Copa do Mundo. E o nosso narrador da Copa da Itália, Luiz Alfredo, já está em Asti. E de lá, ele nos fala de algumas novidades. A Itália é a 5ª economia do mundo e você sabe que desenvolvimento só se faz com democracia. Pois é, eles estão votando aqui um plebiscito para saber se proíbe a caça em grandes regiões da Itália e o uso de pesticida na agricultura. É assim que se desenvolve. Em Turim, aquela história da bomba foi só um trote. Mas olha, em termos de seleção brasileira, faltam 5 dias para a estreia do Brasil. E para o Lazzaroni não faltou recurso nenhum. E o Careca está no maior tesão. Da estreia, desse tesão todo, eu espero realmente que a gente possa, sem dúvida, de fazer uma grande estreia. O juiz italiano que vai apitar o Brasil e Suécia é o Túlio Lanese. Ele tem 43 anos, é corretor de seguro e é um jeito muito seguro também no apito. Gosta de um cartão amarelo. Isso é melhor para o Brasil do que para a Suécia. Pelo menos a gente tem a certeza de que um pouco de arte o Brasil vai mostrar. E a gente se vingou, vai apitar Itália e Áustria, o juiz brasileiro Zé Roberto Reit, que também é duríssimo. A única diferença é que ele não vende seguro. Tá certo, Luiz. O Careca é um jogador fundamental. Sem o Careca jogando bem, é quase impossível que o Brasil tenha sucesso nesse Mundial. Mas quem já está também lá por Asti é o nosso convidado especial do SBT para a Copa, Tele Santana, mestre Tele. Numa pesquisa feita em 20 países que vão disputar a Copa do Mundo, os jornais aqui da Itália hoje publicaram as preferências e deu como a Itália a favorita, em segundo lugar o Brasil,
E em terceiro, a Argentina. Em quarto, a Alemanha. Me parece, daí para frente, são países que eles não acreditam. O Brasil foi tido, no Brasil, pelos torcedores, como o país que deve ganhar a Copa do Mundo. Isso para nós é bom, porque está provando que o torcedor brasileiro acredita na nossa seleção. Mesmo tendo saído do Brasil com resultados não muito positivos, mas mesmo assim se vê a credibilidade do torcedor brasileiro na nossa seleção. E eu também acredito e acho que até chegar o dia da estreia contra a Suécia, nós teremos condições de fazer uma boa apresentação, principalmente nessa primeira fase da Copa. Esse foi Tele Santana, direto da Itália. A seleção encontrou a maneira mais favorável para treinar sem ter problemas. Arranjou uma barreira de bonecos. Os goleiros da seleção brasileira receberam hoje um reforço especial para o treinamento. São esses bonecos de fabricação holandesa. Feitos de plástico especial, resistem ao choque no corpo a corpo e não quebram. Eles são utilizados como zagueiros, formam barreiras, tudo como se fossem adversários no dia do jogo. Das 24 seleções que estão aqui na Itália, 6 estão usando esse material. Quando você trabalha com aquela barreira fixa, barreira tradicional, você não tem muita mobilidade. Com os bonecos, são bonecos individuais, e você pode criar barreira da maneira que você bem entender. Pode bater à vontade, não quebra, ao mesmo tempo tem uma boa estabilidade, tem um bom suporte, e você pode usar 4, 5, 6, quantos elementos o goleiro achar necessário. Tafarel, Zé Carlos e a Cássio conversaram comigo, acharam fantástico, porque eles podem botar barreira como eles gostam. Um gosta de botar em diagonal, outro gosta de botar reto, entendeu? Então chega bem perto da realidade. Na cadência do samba, a seleção acertou o passo. Foi a primeira vez que o som da batucada animou o time brasileiro aqui em Haste. Serviu para matar a saudade. E a saudade foi tanta que Emília telefonou para o Brasil de dentro do campo. Na arquibancada estavam 3 dos 7 irmãos dele: José Luiz, Dito e Rudinei. O lateral branco fez questão de fotografar os 3. Eles acompanharam mais um treino da seleção. Nesse pequeno espaço do campo, quem comandou o ritmo foi o técnico Sebastião Lazzaroni. Nessa contagem até 20, uma maneira de testar a velocidade na troca de passes e fugir da marcação adversária. Esses treinamentos servem também para anular uma das principais jogadas de ataque da Suécia, que os jogadores já conhecem muito bem através do videotape. Eles praticamente gostam de jogar a bola direta da defesa para o ataque, que já de imediato procura escorar, ou seja, ajeitar a bola para o meio de campo que vem vindo de frente. E também as penetrações do jogador de meio de campo, o Igson, e do Brolin, né? Que vem de trás, são jogadores perigosos. No treinamento de cobranças de falta, o destaque foi Bebeto. Ele não sentiu mais dores musculares e pode ficar na reserva domingo em Turim. Amanhã já participa do coletivo normalmente e domingo entrar com tudo, né? Se precisar ficar no banco então, tá prontinho? Tô pronto. Se puder jogar, melhor ainda. Assim como o Bebeto, Dunga também foi uma das preocupações da semana. Amanhã treina com bola e confirma a escalação dele contra a Suécia. Do time titular do Brasil, 5 jogadores vão participar pela primeira vez de uma Copa do Mundo. O goleiro Tafarel, o ala Jorginho, os zagueiros Ricardo Gomes e Moser e o meio-campo Dunga. Para o técnico Sebastião Lazzaroni, todos são experientes, mas jogar na estreia de um Mundial é sempre motivo de preocupação. Pode bater até o medo, porque nós somos seres humanos. Mas quando nós sabemos que corre dentro de nós a qualidade, a competência, e tivemos todo o trabalho, o sacrifício feito, a hora que a bola rola, vem o autocontrole. O Brasil que não se iluda. A Suécia é um time extremamente perigoso. O presidente Collor, nesse voo que veio do Rio de Janeiro de São Paulo, depois passou pelo Rio, pegou o presidente e veio até Milão. O voo chegou aqui às 2 horas e 45 minutos, hora local, aqui da Itália. O presidente assistiu agora à noite, no Scala de Milão, uma ópera. Ele visita amanhã a fábrica da Ferrari, em seguida ele tem um encontro com o presidente da Itália, Francesco Cossiga. Depois, o presidente assiste à abertura entre Argentina e Camarões, a abertura da Copa do Mundo. Depois disso, o principal evento do presidente aqui é o jogo entre Brasil e Suécia, o primeiro jogo do Brasil. O presidente veio tranquilo no avião, uma comitiva de 17 pessoas, né? Na entrada do avião, ele se dirigiu aos torcedores, a maioria das pessoas que estavam dentro do avião
eram torcedores, e fez um aceno assim, na sua forma, né? Fez o V de vitória, e disse na saída, foi muito aplaudido na saída quando chegou aqui em Milão, ele disse a seguinte frase: o Brasil, vocês podem ficar tranquilos, o Brasil vai ser campeão. Olha, o Dunga... Tá, vamos lá! Não é assim. Veja como eu faço. Aprende aí. Agora é tua vez, hein, Silas? Mostra a tua classe. Que coisa horrível. Será que vocês não aprendem? Olha como eu faço. Vamos lá, meu garoto. Aí com você não tem erro, hein, Bismarck? Até você, pô. Veja como a gente tem que fazer lá na Fiorentina. Mas no fim, até que o Sebastião Lazzaroni conseguiu acertar e fez até um gol. Boa, Laza! Mostra como é pra garotada. Na equipe de esportes do SBT é assim, liberdade de opinião.